Fala pessoal, beleza? Meu nome é Ravili, sou professor de alemão na Alemanha. Eu ajudo brasileiros a se tornarem independentes no alemão, ou seja, a se virarem sozinhos, assim, sem ajuda de ninguém, aqui na Alemanha ou em um país que fala o idioma alemão. Hoje eu tenho um enorme prazer de entrevistar Kainan Araújo, um grande amigo e ex-aluno, e a gente vai bater um papo bem interessante aqui com vocês. E eu gostaria então de passar a palavra para o Kainan se apresentar um pouquinho. Então, eu sou o Kainan Araújo, estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho aqui com vocês, né? Moro aqui na Alemanha há quase 4 anos e sou músico, sou estudante de música também aqui na Alemanha. E acho que é isso, né? O que dá para falar assim de início. Beleza, Kainan. É o seguinte, como é que você me conheceu? Eu te conheci assim que eu cheguei na Alemanha, assim, na verdade, antes de chegar na Alemanha, através de um outro amigo, né? Que sugeriu que a gente fizesse uma parceria em que eu pudesse te dar aula de sanfona, eu toco acordeon, e você pudesse me ensinar alemão, porque esse já foi o primeiro impacto que eu tive de vir para a Alemanha, porque tem que aprender alemão. Eu não sei falar inglês, e aí você foi a primeira pessoa que me deu esse choque de realidade. Aprenda alemão, e foi assim que a gente se conheceu. Maravilha. Te fazer uma pergunta assim, a gente começou ali, né, com alguns textos e tudo mais. O que é que te motivou a realmente a se comprometer a aprender alemão comigo? Porque você poderia ter escolhido qualquer pessoa e poderia também, sei lá, não ter gostado da metodologia. O que é que te motivou, assim, a meio que fazer aula? É, assim, o fato de morar na Alemanha e não falar inglês, ou seja, eu não me comunicava, não conseguia me comunicar, e você, sei lá, tentar aprender o alemão diretamente com os alemães é difícil, é mais difícil. E aí, como eu posso dizer, eu tive uma facilidade muito grande com você, de aprender com você, porque eu pude tirar muitas dúvidas que eu tinha na minha cabeça, da gramática alemã, não é questão de traduzir, né? Eu não acho certo a gente aprender pensando em traduzir, mas como que eu trago isso do português para o alemão? Como que o alemão pensa? Como que o alemão falaria isso? Então, ter as aulas com você em português me deu, assim, respondeu mais muitas dúvidas que eu tinha assim, na cabeça, que me travavam e até me desanimavam de continuar aprendendo sozinho. Entendi. Teve alguma coisa que você, assim, que quase te impediu de continuar? Claro que você, com certeza, continuou, obviamente, né? Mas teve alguma coisa que te fazia desacelerar? Ou será que isso vai dar certo? Será que não vai? Você chegou a ter alguns medos, alguma coisa que te engessava, ou meio que te travava? Não, em relação às aulas, não. É claro que tem situações no dia a dia de falar alemão que tem vezes, quando você não entende nada, dá um desânimo, uma raivinha, tal, mas quando você fala algo com alguém que você percebe que você falou bem, que você foi entendido e que você entendeu, aí isso dá todo o gás para você voltar e continuar, tal, mas então não teve nada assim que tentou me impedir de continuar as aulas, não. Tá, assim, mas em relação aos aspectos práticos da vida, ou seja, situações do seu dia a dia, outras tarefas que você tem para fazer, ou aspecto emocional, por exemplo, tiveram coisas que aconteceram com você, ou coisas da sua rotina que te impediam meio que de estudar ou de produzir como você gostaria, mas mesmo assim você foi adiante? O que é que você fez também para superar eventuais desconfortos ou impedimentos, né, se eles ocorreram? Sei lá, a questão de trabalho, se trabalhava, mas não tinha tanto tempo, ou a questão financeira, inclusive, pode ser também, ou uma questão emocional de você não se sentir suficiente, não o que aconteceu com você, mas só perguntando se realmente teve isso com você ou não, sabe? Então, eu acho que desses quase 4 anos aqui na Alemanha, eu venho percebido que cada pessoa enxerga de uma forma o aprendizado, a forma que ela quer aprender. Eu
eu tentei olhar o aprendizado como uma forma, como algo natural e algo divertido. Eu tento ser, claro, estando na Alemanha, eu tinha que sempre pôr em prática o que eu estava aprendendo com você, porque eu estou aqui, né? Então eu estava sempre aprendendo e pondo em prática. E uma coisa que eu me sinto assim sortudo é que eu não tenho vergonha de tentar. Eu nunca tive vergonha de tentar, porque as pessoas percebem meu sotaque. Por mais que eu fale a gramática muito bem, as pessoas vão perceber o meu sotaque. Então, ela sabe que eu não sou daqui. Então, por que que eu vou ter medo de errar? Então, eu sempre me diverti no processo. Na verdade, ainda me divirto no processo, né? Então, nos meus shows, eu comecei a falar em alemão, mesmo quando eu falava bem pouquinho, já falava no dia a dia. Então, teve situações assim que me desanimava de achar assim, poxa, eu acho que eu nunca vou falar muito bem, porque a gente tem essa ilusão, sei lá, de querer falar fluentemente rápido, né? E entender tudo. Tipo, quando você não entende uma coisinha, a gente fica com raiva. Mas você não se lembra que você entendeu, na verdade, a maioria. Isso, né, sei lá, a gente valoriza mais às vezes a perda do que o ganho, né? Mas em geral, acho que não teve nada de tão importante assim que me fez assim, poxa, acho que não vou continuar, acho que não vou aprender. Entendi. Pô, muito bom que você falou, né? De realmente já começar a colocar algumas coisas em práticas, né? Então você aprendia umas coisas, já colocava em prática, e também a meio que curtir o processo, né? Isso. E tem assim a questão que fazendo aula com você, eu tive uma liberdade, né, por você ser brasileiro e falar em português e ser da Bahia também, né, de onde eu sou da Bahia, e entender assim a forma que eu penso, né, de eu não tive vergonha de te perguntar dúvidas, mesmo que quando eu fiz aula com você, eu já estava há um tempo na Alemanha. Isso acontece com muita gente. Tipo assim, a pessoa acha assim, poxa, eu estou há tanto tempo na Alemanha, se eu perguntar isso para o professor, é uma dúvida, sei lá, de A1, é uma dúvida que a pessoa que acabou de chegar tem. Tava nem aí, perguntava mesmo. Eu quero sanar minhas dúvidas. Então, tem muita gente que pode ter essa preocupação. Poxa, se eu perguntar isso, o professor vai me achar burro, vai achar que eu não sei nada. Ei, não importa. Se você não sabe, não sabe e pergunta para saber. E foi isso que eu fiz com você nas nossas aulas. Eu te perguntava, ué, como é que eu falo isso? Que expressão é essa que o alemão fala que eu não entendi e tal, né? Então, é isso. Justamente, na verdade, o que você falou no final é justamente minha próxima pergunta, assim, é como é que minhas aulas, ou a forma, né, de eu ensinar, ou de enxergar o aprendizado, como é que minhas aulas te ajudaram a se tornar uma pessoa independente que você é hoje, que você resolve suas coisas, você não precisa de ninguém para resolver uma coisa para você, pelo contrário, né, você tem ajudado a galera a renovar a vista, a resolver os problemas. Então, como é que eu te ajudei nesse processo de se tornar independente no alemão? Então, como eu falei, né? Eu já falava um pouco, mas assim, aquele pouco do pouco mesmo, só de saber se apresentar, de perguntar, sei lá, onde é tal lugar. Eu não conseguia ter o diálogo. Para mim era impossível desenvolver o diálogo com alguém. Sei lá, sentar numa roda de pessoas aqui, as pessoas estavam rindo sobre o tema e eu não entendi nem qual tema que eles estavam falando, né? E eu falei, poxa, tenho que mudar essa situação, tenho que mudar isso. É, e aí foi o momento que eu comecei a fazer as aulas com você, é, e aí eu passei a entender a gramática alemã, porque acontece também uma grande ilusão de, de muitos brasileiros que moram na Alemanha, é achar que ele vai falar bem sem estudar a gramática, sem dar uma olhada, no mínimo, uma pequena estudada na gramática. Ele pode entender, pode aprender a se comunicar, mas vai falar errado. Vai falar nós vem, tipo, sei lá. O alemão vai entender assim, né? Os artigos, tudo errado, né?
a conjugação dos verbos, você, determinados tempos verbais, né, falar no passado, falar no presente, falar no futuro, falar de uma forma, sei lá, de suposição, né? Isso para mim sempre foi muito importante. Eu acho que aquilo que você dá valor, aquilo que você tem como meta, isso para mim é muito importante. Eu preciso saber isso. Eu tinha isso e ainda tenho isso dentro de mim, a necessidade de me comunicar de forma independente, né? Não me preocupo em falar perfeito, porque, sei lá, não sei se um dia eu vou conseguir isso, e se conseguir, beleza, mas se não conseguir, essa não é a minha meta. A minha meta é eu conseguir me comunicar bem, né? Ser entendido e entender aquilo que eu preciso ali e viver de forma tranquila, né, na Alemanha. Aham, muito bom, tá certíssimo. Essa questão da perfeição, ela realmente trava muita gente, quem quer falar bem, bem, tudo muito perfeito, porque nem os próprios alemães falam de modo perfeito. Sim, A gente, muito isso. exa- É, desculpa te interromper, mas acontece muito, porque a gente que estuda o idioma já adulto, então a gramática está fresca em nossa mente. A gente viu recentemente o dativo, o acusativo, e aí às vezes eu encontro um alemão e ele conjuga algum verbo errado, e aí eu, claro, se eu tenho liberdade de brincar com ele, né? Eu falo, tu tá ligado que tu errou aí, né? Isso aí é meet them, você falou meet there, né? Tipo, às vezes acontece. Aí eu falei, isso é dativo. Eu falei, mas como assim? Wegen dem, né? Wegen der. Então, né, isso é verdade mesmo. Tipo, a busca pela perfeição é muito perigoso causar frustração, né? Exatamente, eu também passei por esse processo e eu também tinha essa mania de querer falar tudo perfeitinho, escrever tudo perfeitinho, até por gostar muito de gramática, por dar aula de alemão e tudo mais, mas eu percebi que rola um travamento. Se você viciar muito em querer falar tudo corretamente ou escrever tudo corretamente, vai te travar bastante. Claro que na escrita você tem mais tempo, então você pode pesquisar o que você está escrevendo. É bom, né? Ou seja, para uma entrevista de emprego, você se preparar antes, ou você vai mandar um e-mail para um chefe, alguma coisa assim. Óbvio, vai escrever bem e tudo mais. Mas no dia a Uhum. dia, é importante que você mais fale livremente do que você fique o tempo todo em pânico, tentando falar tudo corretamente, porque como a gente conversou aqui agora, nem os próprios alemães falam tudo corretamente, né? E eu que dou aula de alemão já tem alguns anos, eu percebo erro em alemão o tempo todo. Assim, claro, depende muito do alemão, mas eu estou percebendo alguns erros, assim, que nem a gente também comete esses erros em português, né? Então é super Sim. natural. Eu acho que o mais importante é, claro, se comunicar, mas aí eu sempre falo para os meus alunos, é uma questão de dividir a atenção. Enquanto você está aprendendo, você divide uma parte da sua atenção para tentar falar razoavelmente correto, e só que uma outra parte da sua atenção ela tem que estar voltada para simplesmente botar para fora. Porque se você ficar 90% da sua atenção tem que falar tudo perfeito, provavelmente você vai travar. Provavelmente você vai Verdade. travar, né? Então é isso. Uma outra pergunta, assim, é, esse período que você estudou comigo, eu atendi o que você estava buscando? E essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é a seguinte: o que é que mais te surpreendeu? Que você falou assim, poxa, eu não sabia que seria assim. Isso aqui, rapaz, para mim foi muito bom. Atendeu completamente aquilo que eu estava esperando, né, e precisando, porque, como eu falei, a minha dificuldade é conseguir me expressar com como é que eu posso dizer isso? Me expressar com o sentimento que eu queria me expressar, né? Porque uma das coisas complicadas é isso. Você tem sua maturidade, você tem sua maturidade não, sua identidade. Quando a gente fala, você transmite uma identidade no seu jeito de falar. E quando você está aprendendo o idioma, pelo menos eu no começo eu me sentia uma criança falando em alemão, porque seu vocabulário está muito limitado ali. Então você vai falar algo que na sua cabeça, sei lá, é algo grandioso, você quer explicar, você quer tirar uma dúvida, alguma coisa assim, e você não tem vocabulário para isso, porque você fala aquela coisinha bem simples, né? Por mais que você foi compreendido, mas você fica um pouco triste, assim, poxa, eu queria explicar mais, eu queria.
de mostrar realmente o que eu quero dizer para essa pessoa aqui. E através das aulas com você, hoje eu consigo me expressar muito bem. Eu estudo no instituto aqui na Alemanha, estudo música, e desde que eu fiz as aulas com você, eu passei a entender as aulas lá da faculdade do instituto muito mais, né, quando os professores falam de forma mais formal, sei lá, ou quando eles falam de forma mais aberta, ou com os próprios alunos, os colegas lá, de resolver meus problemas, minhas situações de rua, tipo ir na prefeitura, renovar o meu visto, ou sei lá, mudar de endereço. Quando eu vim mudar de endereço, vim conversar com a dona do prédio, a dona do apartamento. Eu vim só. E um amigo meu, que também é de outro país, ele veio comigo me apresentar para a dona do apartamento. E quando eu fui falar com ela, naturalmente, não só por ela ser uma pessoa de mais idade, mas por ser uma pessoa que eu não conhecia, eu tratei ela como Z, né, com a forma formal do alemão. E eu consegui, tipo, falar tudo que eu precisava com ela usando o formal, né? E isso, quando eu terminei a conversa com ela, assim, me deu uma sensação de prazer, de satisfação muito grande. E até esse colega meu falou, cara, eu não sei falar no formal assim, eu não sei tratar as pessoas como Z. Eu aprendi no dia a dia, eu falo, eu chamo todo mundo de Du, né? Eu falei, tu cuidado com isso, né? Mas e isso foi através das aulas com você, né? De ter essa liberdade. Beleza, maravilha. Fico muito feliz em poder ter ajudado assim. Porque, na verdade, é minha meta, inclusive, né, ajudar os brasileiros a se tornarem independentes num país que fala alemão. Você consegue lembrar agora de alguma coisa assim, meio que como se fosse uma coisa escondida do idioma que de repente você passou a ver depois das aulas, ou alguma coisa perigosa assim. Você até comentou agora de um, né, de um aspecto que é você realmente prestar atenção para usar ZI com aquelas pessoas mais velhas e você quer tratar com respeito e tudo mais. Então, inclusive, isso aí já responde o que eu estou perguntando agora. Mas você sabe de alguma outra coisa? Você lembra de alguma outra coisa agora que você aprendeu nas aulas comigo, que meio que coisas que fizeram você se atentar mais para alguns aspectos assim da vida real, que talvez isso te tirou de algum apuro, ou isso facilitou alguma coisa ali, foi tipo aquela mudou a chavinha ali de alguma forma, assim. Você lembra espontaneamente de alguma coisa? Pode ser que também você não lembre, né? Não sei. Lembrar exatamente de uma situação, assim, de uma situação eu não vou lembrar, mas o que eu lembro é, assim, é, é que depois que eu fiz as aulas com você e que o meu conhecimento no alemão aumentou, eu passei a perceber que em uma conversa com um alemão, em um diálogo em alemão, né, digamos assim, é, sei lá, a gente não pode interromper. Tipo, a gente brasileiro, a gente tem muito costume, né? A pessoa está falando algo e aí você interrompe porque você está ansioso para falar alguma coisa, ou até mesmo comentar aquilo que a pessoa está falando ali, porque o alemão é um idioma tão específico, com verbos tão específicos para determinadas situações, e quem estuda alemão sabe que tem muitos verbos separáveis, né? Em que muitas vezes o alemão, a pessoa vai estar falando em alemão e a primeira partícula do verbo vai vir ali no começo da frase. E a última, que vai dar o sentido da frase, vai vir como a última palavra da frase. Então, isso, no começo eu tinha uma dificuldade, às vezes até quando eu estava me sentindo mais livre para falar, eu tinha a mania de interromper algum amigo, né? Tava conversando e tal, e eu acabava não entendendo o que ele queria dizer, porque eu não deixei ele concluir a frase, né? Tipo, e o problema é que tem verbos que são parecidos à leitura, né, escrita, mas se você muda a partícula, muda totalmente o sentido. Por exemplo, mitbringen e umbringen, né? Mitbringen é trazer com, né? Eu trago comigo, tipo.
E umbringen é matar, assassinar, né? Então, só que na frase, se você usa esse verbo dividido, né? Ich bringe etwas mit. Eu trago algo comigo, né? Ich bringe dich Então, eu te mato. Então, sei lá. Isso foi uma das coisas que eu percebi. Eu, que no idioma alemão, tenho que esperar a pessoa falar, a pessoa parar, concluir a frase dela, para eu entender e falar o que eu tenho que falar. E também a forma que o alemão fala, né? Isso foi outra coisa maravilhosa. Bom eu ter lembrado disso agora. E nas aulas com você, não só você me passou o conteúdo das aulas em si, mas muitos macetes, como você já estava na Alemanha há mais tempo que eu, de coisas que talvez muitas vezes o ouvido não percebe conversando com o alemão, porque o alemão ele fala rápido, né? E a gente como Ausländer, como imigrante que está aqui aprendendo a falar, você vai falar todas as, sei lá, as palavras, as sílabas. Tipo, você vai falar, no começo eu falava fahren, né? Ich bin nach Düsseldorf gefahren. E o alemão ele não fala assim, ele fala gefahren. Tipo, e cadê o resto do verbo que eu não ouvi, né? E isso você me alertou lá nas aulas, negão, ó, tem vezes que o alemão corta o N, tem vezes que o alemão, isso aqui ele fala tipo, em vez de an, coisas que são detalhes muito importantes, e eu passei a perceber no dia a dia, realmente, conversando com os alemães aqui, e isso é de muita importância. Muito bom, muito bom. Não sabia de todos esses detalhes, não. Fazer a entrevista é importante, né? É, uma pergunta. Você acha que teria mudado alguma coisa no seu processo de independência? Você é um cara independente em alemão, né? Você se vira sozinho. Você acha que teria mudado alguma coisa no seu processo de dependência se você tivesse feito comigo logo no comecinho, esse curso voltado para a independência fosse logo no seu comecinho, teria mudado alguma coisa? Com certeza, com certeza absoluta. Assim que eu cheguei, eu fiz um curso, né, é, ali de pouco tempo, mas foi todo em alemão, em que, sei lá, duas coisas que me travou foi o fato de eu, sei lá, fazer a aula em turma, que para mim particularmente não era muito a minha vibe, e também a aula ser toda em alemão, né? Para mim foi muito difícil. E se eu tivesse, assim que eu cheguei na Alemanha, tivesse dado, né, assim, um pontapé inicial e fazer esse curso com você que eu fiz, né, depois de, acho que eu estava na Alemanha há um ano ou 2 anos já, não sei. Se eu tivesse feito do início, eu teria passado muito menos situações, assim, de, sei lá, situações que eu não entendia, que eu não conseguia resolver só, que eu precisei de alguém para traduzir para mim, né? Pedir favor para alguém, poxa, pode traduzir para mim esse e-mail? Pode ir comigo no banco? Você pode ir comigo ali na prefeitura para eu poder renovar o meu visto, né? Porque como o foco do seu curso é nos dar a independência, né, no idioma, focado em situações reais do dia a dia, em que eu vou precisar realmente dessa expressão, dessa gramática, dessa forma, a forma que o alemão fala, né, no dia a dia. Então, com certeza, se eu tivesse feito no começo mesmo, teria sido bem melhor para mim. Sehr, sehr gut. Ist das okay, wenn wir ab jetzt auf Deutsch sprechen? Natürlich. Okay, sag einfach, was du in deinem Alltag machst. Also, wie ich gesagt habe, ich studiere Musik hier in Witten, wo ich wohne. Ich wohne in Witten seit November 2019 und ich gehe jeden Tag zum Institut, zum Studium und da ich lerne Musik und ich gehe zurück nach Hause und spiele Akkordeon, né?
Ich bin Musiker, ich liebe meine Akkordeon zu spielen, Gitarre auch zu spielen und lerne Deutsch auch. Ich versuche immer äh, Film und Podcast immer auf Deutsch zu sehen, zu hören. Ja, und ich trinke viel Kaffee. Richtig. Und wie ist es, in Deutschland zu leben? Ja, manchmal ist gut, manchmal ist nicht so gut für mich als Brasilianer. Und auf Bahia, ne, du weißt das, wenn zu kalt ist schwer, ne, ist ein bisschen traurig. Ähm, manchmal ich fühle mich ein bisschen einsam. Ne? Ja, aber insgesamt ist gut. Ne? Hier ist sicher, du kannst mit deinem Handy, mit deinem Handy laufen. Keine Angst, dass jemand kommt zu dir und etwas, ja, dein Handy nehmen wird. Ja, und ich kann mit meiner Musik hier arbeiten, ich kann mein Konzert machen. Ja, insgesamt ist gut, ich kann nicht klagen. Wie wohnst du in Deutschland? Wohnst du in einer WG mit Freunden? Also, wie ist Ja, es? heute ich wohne allein, aber ich habe schon in zwei WG gewohnt. Ein WG in Köln, wo ich 8 Monate gewohnt habe, äh, und in andere WG auch hier in Wieten. Äh, war ein WG mit, ja, eigentlich, es war ein Haus mit 3 Etagen und jede Etage 5 Personen, 5 Leute. Es war zu voll für mich. Ich liebe meine Privatsphäre. Ich brauche eine Privatsphäre. Dann, aber das war sehr gut für mich, um mein Deutsch zu verbessern und Deutsch zu üben. Ne? Ich erinnere mich noch, ich hatte Unterricht mit dir und als unser Unterricht fertig war und ich war direkt im Wohnzimmer, dass ich wusste, dass die Leute da waren und ich möchte der Inhalt üben. Ne? Ja, ich werde versuchen, diese neue Verb, diese neue Grammatikstruktur versuchen. Ich erinnere mich noch, als ich dieser ich würde, ne, gelernt habe, dann ich möchte das benutzen. Ja, dann ich kam im Wohnzimmer und ich sagte, hallo Leute, was würdet ihr machen? Ob etwas so, ich erinnere mich nicht so genau, aber ja, das hat mich sehr, sehr gefreut, äh, dass ich die Möglichkeit hatte, mit den Deutschen zusammenleben, ein Zeit, ne, für eine Zeit, um mein Deutsch zu verbessern. Sehr, sehr gut. Aber heute alleine. Sehr gut. Man kann merken, dass du einfach keine Angst hast, Deutsch zu sprechen. Und genau, was würdest du raten? Wie kann man das machen? Also einfach auf Deutsch sprechen, ohne Angst zu haben. Was machst du? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Weil ich kenne viele Brasilianer, Brasilianerinnen, die hier in Deutschland wohnen und sie haben Angst, äh, etwas falsch zu sagen. Das ist genau der Punkt. Äh, Ich will nicht etwas sagen, weil ich Angst habe, etwas falsch zu sagen. Und ich glaube, dass ich hatte nie diese Angst, weil ich werde immer etwas falsch sagen. Ich werde immer einen Fehler machen. Aber klar, immer weniger. Ne? Wenn ich weiter lerne, man wird immer weniger Fehler machen. Und mein Vorschlag ist sprechen, einfach sprechen.
ne? Fragen, egal, wenn du eine so dumme Frage stellst, aber wie heißt du? Ich machte einen Witz mit einem Freund in Köln. Ne? Ich glaube, dass ich habe ungefähr 3 oder 4 Mal gefragt, wie heißt du? Nur, nur dieses Gefühl zu haben, dass ich diese Fragen ich stellen könnte. Wie heißt du? Und er, ja, du weißt schon, wie ich heiße. Aber egal, wie heißt du? Sag nochmal. Ja, gute Strategie. Lass uns auf Deutsch. Gute Strategie, das mache ich auch manchmal. Das ist sehr gut. Ok, a gente pode voltar então para a parte final em português. É o seguinte, então, dá para perceber aqui, né, que você realmente é bem independente no idioma alemão, ou seja, mesmo que você cometa eventuais erros ali, isso não te impede de se comunicar e as pessoas te entendem e você consegue resolver qualquer problema que você tenha na Sim, Alemanha, não só seus problemas, mas problemas também de outras pessoas, que é o que você faz com frequência, que eu sei disso, você já me falou e etc. É, sem dúvida que o que você falou aqui nessa nossa entrevista vai impactar a vida de muitas pessoas que vão se identificar com o que você falou, vai, né? Vai realmente, inclusive, pegar ensinamentos, né, do que você falou. Qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que ainda estão em dúvida se elas querem iniciar esse projeto comigo de serem independentes no idioma alemão? então, se você acha que dá para morar na Alemanha e aprender alemão e ser independente em alemão, sem você dar uma atenção para a gramática, né, para estruturas fixas que existem no idioma alemão, que são intraduzíveis, você não vai conseguir traduzir para o português. Eu acho isso impossível. Eu, particularmente, né, eu acho impossível a pessoa aprender ser independente em alemão sem ela passar por um processo, ser auxiliada, ser assistida por alguém durante esse processo. Então, minha dica, né, o que eu posso dizer para pessoas que, sei lá, que queiram, que acham que não precisem, você precisa. Você precisa estudar gramática. Não quer dizer que você precisa estudar toda a gramática, sei lá, até o C2, C1, ou dominar totalmente a gramática, a verdade é essa, mas você precisa ter uma noção básica do alicerce, né? O grosso da estrutura do alemão ali, o que é um acusativo, o que é um dativo, ah, ah, quais são as palavras que provavelmente são no feminino, no masculino, no neutro, essas coisas, para fazer com que você consiga transmitir sua personalidade do seu idioma materno, né, do português, para o alemão, porque senão você vai ter duas personalidades. Em português você fala, claro, naturalmente, em alemão você vai falar, sei lá, tudo errado, né, conjugando os verbos errado. Não que não exista pessoas que falam em português tudo errado, tem também, mas é a escolha de cada um. Mas se comunicar, né, entender, você é o que você fala, ser independente, você não ter medo de falar com ninguém, não ter medo de ir no mercado, de ir no salão, cortar o seu cabelo, explicar como que você quer cortar o seu cabelo, né? Corta mais aqui e tal, deixa aqui grande, não sei o quê. Ir no dentista, fazer uma consulta médica, ir na prefeitura, renovar o visto. Tudo isso você precisa saber as expressões que você vai usar para isso, qual a forma que você vai falar em alemão, se é formal, se é normal, né? Perguntar, responder a dúvida de alguém. Quantas vezes eu estava na estação de trem aqui e tal, aí vem uma pessoa me perguntar se o trem tal já tinha saído, ou onde era tal lugar, tal. E você tranquilamente responder. Se você não entendeu, fala vibita, a pessoa vai responder, perguntar de novo e você vai e responde. Isso é uma sensação de liberdade, uma satisfação que você vai sentir
gigante, uma sensação de prazer muito grande. É o que eu sinto até hoje quando eu consigo me comunicar em alemão, quando eu converso com alguém em alemão, consigo ajudar alguém usando o alemão. Eu acho que o processo de aprender o alemão é um dos pilares mais importantes que me mantém, que me dá ânimo de continuar a viver na Alemanha. Melhor é impossível. Muito bom. É, Passou muita coisa valiosa para as pessoas. Kainan, muito feliz por ter aceitado essa entrevista, de que é verdade isso, mesmo. meu velho. Tamo Até junto. ouvi muita coisa que eu nem sabia também, inclusive. Muita coisa eu já sabia, claro, a gente é amigo, mas muita coisa eu não sabia, que a gente nunca teve um papo desse de eu te fazer perguntas assim, né? Com certeza Uhum. vai ajudar muita gente. E brigadão, viu? Valeu Que demais. é isso. Tamo junto. Tamo junto, valeu. Eu que agradeço. Valeu.